Aprove ao Pai revelar o seu Filho a nós, quando o Espírito Santo nos convenceu dos nossos pecados e mostrou Cristo, e nele nós vimos o Pai. Desde então, temos experimentado o cuidado do Pai, no mover do Espírito, nos conduzindo a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o meu desejo é que mais uma noite, por meio da sua palavra, o Senhor nos conduza mais uma vez ao conhecimento de Cristo, e assim nós possamos estar mais próximos do Pai. Queridos, nós chegamos a um ponto no livro do profeta Amós, em que Deus, como um oleiro a santificar o seu povo eleito, ele começa a expor em detalhes os motivos pelos quais Deus iria disciplinar o seu povo. E nós vamos perceber que o profeta Amós, a partir de agora, ele está voltado para o seu chamado específico de pregar ao povo de Israel, especificamente ao reino do norte. E a partir de agora, no livro do profeta Amós, ele vai em detalhes expor todos os pecados que Deus iria tratar em seu povo. Porém, como eu costumo fazer quando eu estou pregando em um livro da Bíblia, nós vamos fazer uma pausa hoje em Amós. E por 2 domingos nós vamos observar um outro texto. Eu sei que você já abriu em Amós. Agora você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, o segundo livro escrito por Lucas. Atos, capítulo 14, versículo 21, 22. Domingo que vem, se o Senhor permitir, teremos a nossa ceia como igreja e continuaremos observando este texto de Atos, capítulo 14. Atos 14, 21 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas testemunhas, muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Até aqui. Convido você a orar comigo nesse momento. Vamos pedir para que o Senhor nos conduza. Pai querido, nós te louvamos porque nós fazemos parte do teu povo, somos um só rebanho e temos um supremo pastor. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos deixou o teu Espírito, que é santo. E Ele tem, ó Deus, nos guiado, Ele tem nos consolado, Ele tem nos confortado, nos conformado à imagem de Cristo. Ó Deus, nós glorificamos ao Senhor, porque, ó Deus, em cada momento em que nós estamos juntos, nós temos tido a certeza de que o teu Espírito Santo tem nos falado da tua palavra, para que nós possamos ser transformados conforme o propósito eterno do Senhor. Ó Pai, mais uma vez eu quero te pedir que o Senhor, pelas tuas misericórdias, o Senhor nos abençoe nesta noite, que na exposição da tua palavra, a tua igreja seja santificada, seja aproximada mais de Cristo, e que nós possamos desfrutar das bênçãos da comunhão que temos com o Senhor e da comunhão que temos uns com os outros. Pedimos que o Senhor nos abençoe para que as distrações, ó Pai, que normalmente surgem em nosso meio, muitas vezes dentro do nosso próprio coração, ó Deus, não nos atrapalhe para entendermos tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Repreenda em nome de Jesus tudo aquilo que não provém do Senhor, que somente o teu Espírito Santo seja percebido entre nós. Nós oramos pedindo essas bênçãos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, como muitos já conhecem, ele é uma continuação de um primeiro livro. Esse primeiro livro é o Evangelho de Lucas. Lucas escreveu o seu Evangelho e Lucas depois escreveu o livro de Atos. O livro de Atos, apesar de ser uma narrativa, ele tem um teor de carta, porque ele é escrito para uma pessoa específica, Teófilo.
E Lucas, ele tem o desejo de expor o evangelho a Teófilo. Nós não sabemos quem foi este homem, mas nós sabemos que Lucas, ele registrou de forma cuidadosa tudo aquilo que aconteceu nos tempos em que Jesus estava andando aqui entre nós. E logo após isso, ele escreve o segundo livro para mostrar o momento em que Cristo foi assunto aos céus, a ascensão de Cristo e a expansão da igreja, agora não por meio do Cristo encarnado, mas por meio do Espírito de Cristo que foi enviado à sua igreja. Tanto é que o livro de Atos, ele é iniciado mostrando o momento em que Jesus fala para a igreja, para os seus apóstolos: permaneçam em Jerusalém até que eu seja levado aos céus e vocês recebam autoridade quando vier sobre vocês o Espírito. E Lucas está registrando como agora a igreja, ela está caminhando, não com a presença do Cristo encarnado, mas com a presença do Espírito de Cristo, que é a autoridade da igreja, para a igreja caminhar neste mundo. Desde então, a igreja vive, anda, caminha no poder do Espírito Santo de Deus. É pelo mover do Espírito Santo de Deus que nós existimos como igreja, que nós perseveramos como igreja, que nós somos preservados como igreja, que nós crescemos em Cristo como igreja, que nós estamos sendo preparados por Cristo para nos encontrarmos com Ele. É pelo Espírito Santo de Deus. E meus irmãos, como nós já vimos, Atos capítulo 1, 8, ele mostra a essência de todo o livro de Atos, que começa com a igreja em Jerusalém e termina com a igreja em Roma. E a igreja em Roma é uma representação. Roma era visto como o mundo da época. Então nós podemos perceber que o livro de Atos, ele é um cumprimento de Atos 1:8. Vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. E a igreja começa avançando em Jerusalém e termina com Paulo em Roma. Chegou aos confins da terra, se cumpriu. A partir de Roma, o evangelho, ele vai para toda parte do mundo e chegou até nós, por meio de europeus e por meio de americanos. Mas meus irmãos, nessa jornada que nós estamos observando aqui em Atos 14, Paulo está com Barnabé e eles têm o propósito, principalmente Paulo, de percorrerem toda a Ásia Menor e chegarem até a Macedônia. Mas nós vamos perceber que eles estão aqui em uma região que marcou a vida de Paulo. Eles estão aqui, e Lucas está registrando, eles estão pregando aqui em 4 cidades muito próximas: Listra, Icônio, Derbe e Antioquia. Essa Antioquia não é a Antioquia da Síria, é a Antioquia da Psídia. Cidades muito próximas. E eles estão pregando o evangelho ali. Esse é o registro aqui de Atos 14. Em Icônio, apesar da conversão de muitos judeus, apesar da conversão de muitos gentios, uma forte oposição se levantou contra Paulo e contra Barnabé. Se você ler o versículo 5 comigo, do capítulo 14, olha o que diz. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Meus irmãos, é muito interessante, fazendo uma pausa aqui. Enquanto muitos crentes hoje estão sofrendo por situações que não existem, existem apenas em suas mentes, ansiosas, os crentes da antiguidade, eles sofriam, eles estavam sofrendo por questões reais. Por questões reais. Nós vamos perceber que eles saem de Icônio e eles vão para Listra. E quando eles chegam em Listra, muitos milagres eles realizam pelo mover do Espírito Santo. E apesar, queridos, de muitos se converterem em Listra, outra forte oposição se levanta naquela cidade contra Paulo e Barnabé, a ponto dos judeus que vieram de Antioquia da Psídia, eles apedrejaram Paulo de tal forma que Paulo foi tido como morto. Está no versículo 19.
E como eu falei para vocês, foi tão marcante a experiência de Paulo aqui, lembrando que havia um jovem nessa cidade, Listra e Derbe, chamado Timóteo, que se tornou discípulo de Paulo. Mas foi tão marcante o sofrimento de Paulo aqui, que quando Paulo, no final da sua vida, ele escreve para Timóteo, olha o que ele diz, em 2 Timóteo 3, 10 e 11. Ele diz assim: mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Marcou Paulo. Então agora Lucas está nos contando, meus irmãos, que Paulo e Barnabé, após terem sofrido em Listra, em Icônio e em Antioquia, logo depois de terem pregado na cidade de Derbe, eles tomam uma decisão. E a decisão que eles têm é que eles querem voltar para essas 3 cidades. Eles querem voltar para essas 3 cidades porque eles têm um propósito. E quando eu li esse texto, eu fiquei perguntando, apesar de já saber a resposta, por que voltar? Por que voltar para essas cidades? Por que se preocupar com os crentes dessas cidades? Por que correr tantos riscos em lugares tão hostis ao Evangelho? Em Éfeso, falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo abriu seu coração. E Paulo mostrou para todos nós o porquê Paulo não tinha medo. Ele disse: porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu não temo perigos reais, porque eu sei em quem eu tenho crido. Paulo, Barnabé e os demais apóstolos, eles tinham um objetivo na vida deles. Eles queriam ser simplesmente como o seu mestre. Simplesmente como o mestre. Meus irmãos, Jesus não é apenas o salvador da igreja. Jesus, ele é o santificador da igreja. Jesus, ele é o sustentador da fé. Jesus é um modelo para os seus discípulos. Ele foi para os céus, ele subiu aos céus, mas ele não deixou a igreja órfã. Ele não deixou os seus discípulos órfãos. Ele disse aos seus discípulos: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o meu Espírito Consolador. Consolo. Eu deixarei o meu Espírito Intercessor. Vocês não sabem como orar, mas o meu Espírito, ele intercederá por vocês com gemidos inexprimíveis. Jesus é aquele que não apenas nos salvou, ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. E é muito importante porque quando nós olhamos Paulo e Barnabé voltando para essas 3 cidades, nós vamos perceber, queridos, que eles sabiam que as ovelhas de Jesus precisavam deles. Queridos, o que eles estavam fazendo ficou registrado nas epístolas de Paulo. Ficou registrado. Eles sabiam o quanto os irmãos de Listra, de Icônio, de Antioquia, o quanto eles precisavam de redirecionamento de seus corações em momentos de oposição. Eles estavam preocupados com o sofrimento que eles sofreram lá, mas eles não estavam preocupados com o sofrimento em si, porque as circunstâncias elas não mudariam, seriam aquelas. A preocupação de Paulo e Barnabé era com o coração dos discípulos de Cristo em meio às circunstâncias, porque Paulo sabia, assim como Jesus sabe, que as ovelhas de Cristo, elas facilmente são movidas do seu estado de segurança por causa das circunstâncias.
simplesmente como seu mestre Paulo e Barnabé, eles voltam a estas cidades dispostos, olha que interessante, a fortalecer o ânimo da alma dos irmãos. Está lá em Atos 14, 22, logo no seu início. Fortalecendo o ânimo dos discípulos. Outras versões dizem, fortalecendo o ânimo da alma, ou a alma dos seus discípulos, dos discípulos de Cristo. Meus irmãos, vamos pensar um pouco. Por que fortalecer a fé de quem acabou de abraçar a fé? Aquele que abraça a fé, ele não está tão ardente na fé. Por que voltar para fortalecer a fé desses que abraçaram a fé há pouco tempo? Se cada crente, como dizem muitos, deve seguir a sua vida cristã olhando somente para Jesus, sem olhar para os lados, por que seria necessário correr tanto risco para voltar e fortalecer a fé daqueles irmãos dessas 3 cidades? Por que não falar para aqueles crentes, como muitos dizem hoje, basta você ter o seu momento devocional, basta você permanecer firme olhando para Jesus, que você ficará bem. Nós vamos ver rapidamente por que eles voltaram para fortalecer o ânimo da alma dos irmãos destas cidades. Mas eu quero, queridos, a partir de agora, observar hoje, e se o Senhor permitir, domingo que vem, observar como Paulo e Barnabé, eles fortaleceram o ânimo da alma dos irmãos desses lugares hostis. Em primeiro lugar, chamando-os a um estado de estabilidade da alma. Foi assim que eles fortaleceram o ânimo da alma daqueles irmãos da cidade de Listra, Icônio e Antioquia, chamando-os a um estado de estabilidade da alma. Esses dias eu estava vendo uma situação, eu não lembro qual região que foi do mundo, em que as pessoas estavam andando na rua normalmente, não foi Japão, talvez você pense que foi. As pessoas estavam andando, caminhando tranquilamente na rua, numa tarde, e de repente as pessoas perceberam que tudo começou a tremer. Um terremoto acometeu aquele lugar. E as pessoas começaram a ficar sem saber o que fazer. Algumas se agacharam, outras seguraram no poste, aí perceberam que o poste também estava se mexendo, outras seguraram numa árvore, a árvore também estava se mexendo, e elas ficaram meio sem saber o que fazer. Assim como certa vez, num momento de descanso, de férias, eu e a Tânia, nós estávamos caminhando num lugar meio ermo, estava ventando muito, a ponto da pessoa que morava naquele lugar disse assim: vocês precisam abrir as pernas e ficarem próximos do chão, porque senão o vento leva vocês. E aí eu abri a minha perna, eu nunca abri tanto a minha perna, o negócio é fechar depois, né? E aí eu segurei firme a minha perna no chão e o vento estava me levando. Eu estava percebendo que eu precisava de algo para me dar estabilidade. Aquelas pessoas daquela cidade que começou a tremer, elas estavam buscando algo que desse estabilidade para elas. E queridos, qual seria o apoio que estes crentes deveriam buscar enquanto sopravam os ventos turbulentos das circunstâncias da oposição? Paulo vai dizer, no versículo 22 diz, que Paulo exortou os crentes a permanecerem firmes na fé. Na vida do crente, ele nunca encontrará estabilidade para a sua alma, senão na fé em Cristo. Não há estabilidade nos recursos, não há estabilidade nas promessas dos homens, não há estabilidade naquilo que nós colocamos como vislumbre de possibilidades. Na vida do homem e da mulher de Deus, só há um lugar em que nós conseguimos ter estabilidade na alma diante das circunstâncias: é na fé em Cristo. Paulo sabia disso.
Paulo volta, as circunstâncias são contrárias e Paulo exorta aqueles crentes a ficarem firmes na fé, porque ele tem um propósito. O propósito deles é fortalecer o ânimo daqueles crentes. Irmãos, a fé da igreja, ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos de Cristo. E os apóstolos, como prudentes construtores, eles lançaram o fundamento. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, como disse Paulo. Mas quando nós olhamos as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, quando nós olhamos as epístolas de João, quando nós olhamos o livro de Hebreus, nós vamos perceber que eles não apenas, queridos, se empenhavam para pregar o evangelho. Eles se empenhavam a exortar a igreja a permanecerem firmes na fé. Quando a gente percebe Paulo antes de morrer, escrevendo para o pastor Timóteo, ele diz assim: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Quando Pedro escreve para aqueles crentes dispersos que estão passando por perseguição, Pedro diz: resistam o diabo firmes na fé. Quando Paulo escreve aos Efésios, e Paulo vai falar da armadura de Deus, aquilo que protege a mente do crente, que é o escudo, que protege o crente contra as ciladas de Satanás, os dardos inflamados de Satanás, é o escudo da fé. Fé em Cristo. É isso que produz estabilidade no ânimo, para o ânimo da alma do cristão. Ou seja, Paulo e Barnabé, eles sabiam que para fortalecer o ânimo daqueles crentes, eles precisavam exortar os crentes a ficarem firmes na fé. Essa era a estabilidade que eles precisavam ter. Eles precisavam se agarrar na fé em Cristo Jesus, diante dos ventos contrários. Isso está em todo o livro de Hebreus. Meus irmãos, o estado da alma do servo de Deus, grave isso, sempre será reflexo do estado da sua fé. O estado da alma do crente sempre será reflexo do estado da sua fé. Paulo, ele sabia como apóstolo. Pedro sabia como apóstolo e pastor. Eles sabiam o quão frágeis nós somos, o quão frágeis são as ovelhas de Cristo. Paulo sabia que por vezes nós precisamos ouvir aquilo que Jesus falou para os 12: tenham bom ânimo. Nós vamos falar um pouco disso no próximo domingo. O que isso significa? Mas Paulo sabia que os crentes precisam ouvir isso, porque de vez em quando o ânimo, ele vai embora. Ele vai embora. E Paulo, ele experimentava tanto isso, queridos, que no final da sua vida, ele diz para Timóteo assim: Timóteo, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. 2 Timóteo 4,16. Meus irmãos, pessoas falham conosco. Mesmo pessoas queridas e amadas, o Senhor não. Se uma mãe deixar o seu filho, eu nunca deixarei vocês, diz o Senhor. Uma observação muito importante aqui. Paulo, ele voltou com Barnabé para fortalecer o ânimo daqueles irmãos, porque ele sabia como as circunstâncias na vida de um cristão, elas estão relacionadas à fé deste cristão. Para esses crentes dessas cidades aqui, os desafios presentes nas circunstâncias deles, além do pecado presente no coração de cada crente, tinha a ver com a mistura de crenças, tinha a ver com a dificuldade de negar os ídolos e abrir mão dos valores antigos, mas principalmente as circunstâncias que esses crentes estavam vivendo
Eram pressões que vinham sobre eles de todos os lados para que eles negassem a fé em Cristo. Eles estavam sofrendo com isso. Aí tanto Paulo quanto Barnabé, eles sabendo que as circunstâncias muitas vezes produzem instabilidade na alma e desânimo na vida do crente, eles começam a nos ensinar 3 verdades pelo menos das circunstâncias. Primeira verdade é que as circunstâncias podem enfraquecer a nossa fé. O crente temente a Deus, ele pode não ficar bem, dependendo das circunstâncias. As circunstâncias, por outro lado, elas podem fortalecer a nossa fé. Mas tudo vai depender daquilo que as circunstâncias elas vão revelar, o estado da nossa fé. Dependendo do estado da nossa fé que será revelado pelas circunstâncias, nós ficaremos mais fortes ou ficaremos desanimados. E isso é bênção de Deus. Porque o Senhor sempre nos diz, esse é o caminho, andai por ele. Irmão, se Deus sempre está comprometido, e talvez você não tenha percebido isso, Deus sempre esteve e está comprometido com o seu povo. Se Deus está comprometido com o seu povo, todos os aspectos e seus atributos estão à disposição dos seus servos. E eu quero dar exemplos para vocês. Nós temos à nossa disposição a soberania de Deus para nos aquietar. Nós temos à nossa disposição a justiça de Deus para nos purificar. Nós temos à nossa disposição a bondade de Deus para nos abençoar. Nós temos à nossa disposição a misericórdia de Deus para nos sustentar. Nós temos à nossa disposição o perdão de Deus para nos restaurar. E nós temos, por fim, não sendo exaustivo, nós temos a fidelidade de Deus para nos firmar. A grande questão é que tanto em circunstâncias adversas, como em circunstâncias favoráveis, nós precisamos que o Senhor nos lembre de seus atributos. Sabe por que isso? Porque o conhecimento dos atributos de Deus, eles não estão à nossa disposição para mudar as nossas circunstâncias. Os atributos de Deus, eles estão à nossa disposição para mudar o estado da nossa alma durante as circunstâncias. E está tudo sob controle. Meus irmãos, a fé nos conduz a confiarmos em Deus e não na possibilidade de mudanças das circunstâncias. O dia em que nós aprendermos que o que nós mais precisamos é termos estabilidade em Deus, as circunstâncias elas são mudadas quando a gente menos imagina. E eu gostaria de mostrar mais um detalhe importante para nós caminharmos para o fim, porque temos apenas alguns minutos. Meus irmãos, nós podemos observar que tanto a missão de pregar o Evangelho, quanto o trabalho de fortalecer os irmãos, foi passado também para os crentes. Isso que Paulo fez, isso que Pedro fez, isso que Barnabé fez, isso que João fez, não ficou apenas para eles. Não ficou apenas para os líderes, os presbíteros ou os diáconos. Isso foi passado para todos os crentes. Queridos irmãos, não é por um acaso que Deus chama os seus filhos de ovelhas de seu aprisco. Não é por um acaso que Jesus diz que Ele é o pastor das ovelhas, plural. Não é por um acaso que Jesus chamou Pedro para apacentar as suas ovelhas. Não é por acaso que Deus continua levantando pastores na igreja para apacentar o seu rebanho. Meus irmãos, ovelhas precisam de atenção. Ovelhas precisam de atenção. Ovelhas não existem, elas não nascem para andarem sozinhas.
Ovelhas, elas precisam acreditar que elas não são autossuficientes, mesmo com a presença do pastor diante delas. Ovelhas nascem, ovelhas crescem, ovelhas se desenvolvem, ovelhas procriam em rebanhos, não individualmente. E essas ovelhas aqui precisavam ser fortalecidas, essas ovelhas aqui precisavam ser exortadas, essas ovelhas precisavam permanecer firmes na fé constantemente. E queridos, negar essa verdade é negar a própria existência e sobrevivência. Deixa eu apenas lembrar você, o apacentar não foi apenas para os apóstolos, não é apenas para os pastores, mas para todos os crentes. Eu vou ler 3 textos para vocês. Hebreus 10, 24 a 25 diz, preste atenção: cuidemos de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Boas obras, nós já estudamos, é tudo aquilo que é feito para glorificar a Deus. Por isso que somente o salvo pode fazer boas obras segundo as Escrituras. É todo ato de obediência que glorifica a Deus. Cuidemos de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Isso significa que muitos ficam desanimados na prática do amor e na prática da obediência. Não nos deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, admoestemo-nos uns aos outros, quanto mais sabeis que o dia se aproxima. Um outro texto mais claro ainda, 1 Tessalonicenses 5, 14. Exortamos vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Porque na congregação nós temos os desanimados, nós temos os que agem de forma desordenada no Evangelho, nós temos aqueles que precisam de amparo porque estão fracos, e nós temos aqueles que precisam que nós sejamos pacientes com eles. Isso não foi escrito para o pastor da igreja, isso foi escrito para as ovelhas. Gálatas 6:2, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Meus irmãos, eu percebi uma realidade na minha vida e tenho percebido cada vez mais. Eu estou com 48 anos. E eu percebi que quando eu ia, por exemplo, na região praiana, eu sempre gostei muito de entrar, né, e tomar um banho de mar. Mas antes eu gostava de lugares onde o mar fosse mais agitado, com ondas até grandes, porque eu gostava daquela sensação de pular as ondas, de quase beber água, toda aquela adrenalina, né? Você sai 10 minutos que você fica pulando, você sai cansado. Só que eu fui percebendo que eu comecei a procurar praias sem onda, até encontrar aquelas que não tem nada, só o vento. Aí você fica pensando, eu estou na praia ou no lago? Aí você tem que abaixar, tomar água salgada para saber, é mar. Na nossa caminhada cristã, assim como quando você está no mar, talvez não tão agitado, e você precisa perceber que de vez em quando vem uma onda, você sobe, aí você desce. Você sobe, você desce. Você sobe, você desce. Essa é a vida cristã. Infelizmente, nós não conseguimos ficar na vida cristã como se não houvesse onda. Vez em quando, nós vamos experimentar essa realidade. Meus irmãos, nem todos os dias nós estamos com bom ânimo na alma. Nem todos os que estão aqui agora estão do mesmo jeito quanto ao ânimo de sua alma. E eu sei.
Alguns aqui estão passando por lutas que não estão conseguindo lidar com elas. Alguns aqui estão suportando tristezas que estão difíceis, está difícil de aguentar. Isso muda de acordo com a maturidade de cada um. Alguns estão lutando contra os seus próprios pecados e estão desfalecidos, desanimados. Outros, enquanto isso, estão desfrutando de uma fé transbordante e contagiante. E é interessante porque alguns até querem abençoar, mas não sabem como fazer. Quarta-feira, nós estávamos aqui na nossa reunião de oração, e a Tânia estava aqui com as crianças, e chegou um momento que a Tânia falou assim: olha, vamos orar pelas crianças. Vamos orar para que Deus preserve. Vamos orar por mim também, para que Deus me abençoe, para que Deus me fortaleça. Aí uma criança, uma pititica pequenininha, disse assim: tia, não fica assim. Você cuida muito bem das crianças, tia, e eu te amo. Consolou do jeito dela. Prontamente. Talvez sem maturidade. Mas ela entendeu. Eu acho que ela não entendeu. Ela fez porque é criança. E nós precisaríamos ser como? Talvez pensar menos e agir mais. Meus irmãos, o que nós aprendemos com Jesus? E eu quero partir agora para as aplicações. Mateus 15:30. Diz assim: e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Eu acho interessante essa expressão, largaram. E Jesus curou todos. Como o Senhor deseja que nós sejamos? O Senhor deseja que nós imitemos os apóstolos? Sim. Mas o Senhor deseja que nós estejamos com os nossos olhos nele, porque os apóstolos aqui estavam imitando ao Senhor. E meus irmãos, ser simplesmente como Jesus, sabe o que significa na prática? Amparem os fracos. Amparem os fracos. Fortaleçam os desanimados. Exortai os insubmissos. Levem as cargas uns dos outros. Suportem em amor uns aos outros. Compartilhem as necessidades uns dos outros. Isso não é utopia, eu creio nisso. Eu creio que nós podemos experimentar tudo isso que o Senhor deseja para nós. Basta sairmos do nosso estado de orgulho. Pare de gerenciar sua vida cristã conforme você. Não há nada no Evangelho que não tenha a premissa bíblica: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Irmãos, nós não podemos acreditar que o Senhor deseja que nós passemos por todas as nossas adversidades da vida, as pressões contra a nossa fé, as lutas contra o pecado, sem dependermos uns dos outros. Muitas vezes, quando nós percebemos, muitas vezes no contexto da congregação, alguns irmãos passando por algumas adversidades, nós não temos misericórdia. A nossa postura normalmente é de juízo. Nós não temos misericórdia com as fraquezas, com as lutas, com as limitações que o Senhor nos mostra como igreja. Nós julgamos. Eu não tenho dúvidas que em algumas situações nós vamos precisar passar sozinhos. Eu não tenho dúvida. É lá com a porta fechada. É lá no Val de Jaboque. É você lutando com o seu Deus. E Ele mexendo na sua perna. Essa parte você não queria ouvir. Mas é necessário. Porém, meus irmãos, nós podemos, mesmo nesses momentos, recorremos aos nossos irmãos como apoio, pedir para que os nossos irmãos orem por nós. É interessante como crentes têm facilidade de buscar auxílio
e força, apoio naqueles que não temem a Deus, mas eles não buscam o apoio na igreja. Eu já vi crentes passando por momentos difíceis na sua vida, sem pedir para que a igreja ore, porque ele não quer que ninguém saiba do seu problema. Isso é um caos. Somos povo de Deus. Amparem os fracos, fortaleçam os desanimados, exortem os desordenados, levem as cargas uns dos outros. Queridos, muitas das lutas que os crentes passam sozinhos seriam muito mais leves se os crentes acreditassem nessa verdade bíblica. A questão é que você não acredita. Você se lembra? As nossas crenças, elas não têm peso naquilo que nós falamos. A nossa crença tem peso na nossa prática. Se nós não cremos naquilo que o Senhor nos mostra, nós não vamos desfrutar das manifestações do poder de Deus na congregação. Meus irmãos, eu creio que muitas lutas solitárias seriam melhores conduzidas se os irmãos entendessem que fazem parte de um corpo. Muitas decisões importantes que são tomadas por muitos crentes aqui todos os dias seriam tomadas com mais sabedoria se os irmãos entendessem que na igreja existem homens e mulheres que podem ser conselheiros de Deus para a sua vida. Mas você não crê nisso. Você segue os seus próprios conselhos. Você segue os conselhos de estudiosos, de pensadores do mundo. Mas nós lemos no início do culto que o Espírito Santo de Deus está em todos e age por meio de alguns. Não! Ele age por meio de todos. Deus deseja manifestar o seu poder na congregação, mas você precisa crer que todos estão habilitados por Deus. Uns para uma coisa, outros mais para outra, mas nós podemos levar as cargas uns dos outros. Muitos pecados seriam melhores combatidos se irmãos estivessem dispostos a depender de outros, irmãos tementes a Deus em uma prestação de contas. Sabe por que normalmente os pastores ficam sobrecarregados? Porque a igreja ainda não entendeu o que é ser igreja. Queridos, eu estou indo para o fim. A igreja, ela é uma comunidade apacentadora. Isso não significa que nós aceitamos, somos tolerantes aos nossos pecados, não. Isso significa, meus irmãos, que aqui é um lugar de cura. Aqui é um lugar de restauração. Aqui é um lugar de misericórdia. Aqui é um lugar de fortalecimento da fé. Aqui é um lugar de direcionamento para o Senhor. Não foi por acaso que Jesus foi aquele tanque que se chamava Casa de Misericórdia. E lá aquele homem estava tentando, ele cria que se colocasse ele na água, ele seria curado. E ele estava ali, no tanque, na Casa de Misericórdia. E ele não encontrou misericórdia, senão no Senhor. Meus irmãos, Jesus comeu, eu disse hoje pela manhã, mais com publicanos, meretrizes, pecadores, do que com fariseus. Ele veio para os doentes e não para os sadios. Preste atenção, irmãos dessa igreja. São ovelhas assim que nós encontraremos no aprisco do Senhor, para que nós sejamos instrumentos de restauração e transformação, não de juízo. E como o próprio Paulo escreveu aos Coríntios, eu posso lançar o meu corpo para ser queimado no fogo. Se não tiver amor, de nada adianta. Ou seja, nós podemos fazer o que for pelos outros. Você pode fazer o que for pelo Senhor. Mas se nós não estivermos fundamentados no amor que nós recebemos em Cristo Jesus, nós não seguiremos os passos do Mestre. Não seguiremos. Você que ama o Senhor, eu estou falando para você, e você quer imitar a Jesus,
A fé de quem você tem fortalecido? A quantos você tem dado ânimo à alma diante de suas lutas? Quantos fracos na fé você tem amparado? Não julgado, amparado. Quantos desanimados você tem fortalecido? Não precisa ir muito longe, aqui tem. Aqui nessa noite nós temos os enfraquecidos que precisam de amparo. Aqui nesta noite nós temos os desanimados que precisam ser fortalecidos na fé. Aqui nesta noite nós temos talvez aqueles desordenados que precisam ser guiados para o Evangelho. Mas aqui também nós temos aqueles como Paulo e Barnabé, que estão como instrumentos para fortalecer o ânimo dos irmãos, conduzindo para Cristo. Por que para Cristo? Âncora é sinônimo de estabilidade num cenário da navegação. A Bíblia fala que a âncora da nossa alma está na verdade de quem Deus é. Que por meio de Cristo, nosso sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos e continua lá intercedendo por nós. Isso é o que produz estabilidade para a nossa alma. E onde você tem buscado estabilidade para a sua alma? Em quê? Em quem? Em qual situação? Deus não vai mudar suas circunstâncias. Se você não entender que é Ele. Ele. Nele você tem estabilidade. Nele você deve se firmar. E não é interessante, queridos? Muitas vezes o Senhor colocará diante de nós pessoas ou alguém para que a gente exorte a ficar firme na fé, exatamente no momento em que nós estamos fracos, desanimados. E o Senhor nos renova assim mesmo. Por fim, naquela lembrança que nós temos e devemos ter de quem nós somos aos olhos de Deus, precisamos ser lembrados daquilo que ainda não somos. Não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Para aqueles que acham que nós nos achamos, porque tem esses que pensam assim, para aqueles que acham que nós nos achamos mais santos do que os outros, é o contrário. É o contrário. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais humilhados nós somos em nossa miséria. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais humildes nós nos tornamos, ou deveríamos nos tornar, diante das fraquezas do outro. Meus irmãos, enquanto a santidade de Deus nos humilha, porque nós precisamos disso, a sua graça nos coloca de pé como instrumentos de fortalecimento de fé, para aqueles que precisam de ânimo. Talvez alguém aqui ainda não se rendeu. Talvez alguém aqui ainda não tenha se rendido ao chamado de Cristo. E querido, não perca o privilégio e a oportunidade de ser reconciliado com Deus. É interessante porque muitos daqueles, quando se converteram, muitos de vocês que estão aqui, que vieram do contexto do mundo, quando foram para a igreja, acreditaram que a igreja era o céu na terra. Até se depararem com os pecados dos irmãos. E eu quero dizer para você e lembrar você que apesar de termos sido privilegiados com o conhecimento do Senhor, nós continuamos sendo uma comunidade que está sendo tratada pelo Senhor. Homens e mulheres que ainda são pecadores, carentes da graça de Deus, mas temos experimentado de todo o cuidado do Senhor. E assim nós devemos olhar para os nossos irmãos. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Efésios 4, de 4 a 6. Termino essa mensagem com um desejo para você. Seja você uma bênção. Experimente ser abençoado por Deus nessa
prática. Amém, irmãos? Amém.